Olá, turminha! Vamos começar nossa aula de matemática falando do caderno de atividades número 5. Lembrando que essa aula é uma aula de resolução de exercícios, porque a teoria e a explicação dos exercícios está na apostila, no caderno de atividades número 5. Então, direto ao ponto, vamos começar aí com o exercício 1. O que significa comparar dois números? Significa verificar qual é o maior e qual é o menor, ou se são iguais. Tá certo? Exercício 2. Compare menos 7 terços e 4 terços. O que podemos concluir? Por quê? Bem, comparar um número negativo com outro positivo, é claro que o negativo é menor. Então, menos 7 terços é menor que 3 quartos, porque é um número negativo. Agora o exercício 3, entre um número positivo e outro negativo, qual é maior? Claro que será o número positivo, porque estamos comparando o número negativo com um positivo. O maior é sempre o positivo. Agora o exercício 4, qual é o maior? Então, olha, de novo, menos 3 quintos e 7 onzeavos. Se um é negativo e o outro é positivo, o maior, é claro, é o positivo. Agora, 12 sétimos e 141 sétimos, né? Como ele tem o mesmo denominador, o maior é aquele que tem maior parte, né? De 12 e 141, quem é maior é 141. Então, 141 sétimos é o maior. E agora, menos 13 nonos e 19 nonos. Bom, temos dois números negativos. Então, não podemos fazer o comparativo de quem é maior utilizando o número negativo e o outro positivo, porque agora os dois são negativos. Então, quem é maior? É quem tem menor parte, que no caso é 13, né? 13 partes de 9. Então, esse com certeza será o maior. Exercício 5. Marco Antônio já leu 5/8 do livro, que vai cair na prova, né, na próxima prova aí de língua portuguesa. Pedro até agora leu 8/15 do mesmo livro. Quem já leu mais? Então, se a gente comparar aí utilizando, né, o valor absoluto das frações, foi Marco Antônio. Né? Marco Antônio já leu 5/8, que é maior do que 8/15. Agora, o exercício 6. Vou subir um pouquinho aqui a minha tela, tá? Olha o exercício 6. Vovô Milton trouxe muitas figurinhas para os netos. Nuno, né? Nicole e Lara são os netos. Colocarem em seus alvos. Nuno pegou 7/24 avos, Nicole pegou 3 décimos, né? E Lara 4/15 avos das figurinhas. Quem pegou menos figurinhas? Menos figurinhas, né? Então, se a gente observar, fazendo o comparativo entre as três frações, Lara pegou menos figurinhas. Como é que a gente descobre isso? Fazendo a divisão do numerador pelo denominador. É só fazer a divisão aí, né? Utilizando a divisão simples, né? E fazer o comparativo entre os resultados, entre os quocientes. Aquele que for menor, que no caso é o de Lara, né? 4/15, vai ser então a solução do problema. Tá ok? Agora o exercício 7. Dois colegas, Cláudio e Luciana, realizaram uma disputa de arremessos em que uma cesta de basquete, né, como está no quadro abaixo aí, e os resultados. Cláudio acertou 7 de 12 arremessos. Luciana, 5 de 9 arremessos. Escreva uma fração que representa o número de acertos em relação ao número de arremessos de cada um dos colegas. Então, Cláudio, 7/12, Luciana, 5 nonos, né? Qual dessas frações é maior? 7/12 é maior. Tá ok? Qual dos colegas, aí é pergunta B, né? Qual dos colegas, né? Qual dos colegas teve o melhor aproveitamento nos arremessos? Cláudio ou Luciana? Bem, podemos dizer então que foi Cláudio, porque ele teve o maior número de acertos em relação à quantidade de arremessos. Agora o exercício 8, colocar em ordem crescente os números racionais, ou seja, as frações. Bom, para a gente colocar em ordem crescente,
gente vai ter que dividir todas elas e comparar o resultado dessa divisão, começando pelo menor. Então, quem é o menor? É o negativo 7 meios, depois o negativo 5 meios, depois o negativo 5 3/4, 5 terços, né? Depois 0, 7 quartos, 7 terços e 7 meios. Essa então é a resposta correta em ordem crescente. No exercício 9, o carro de Carlos é capaz de percorrer uma distância de 400 km com 50 litros de combustível, sem a necessidade de reabastecimento. Sabendo que o consumo do combustível por quilômetro é constante, se o carro consumir 10 litros de combustível, quantos quilômetros ele terá percorrido? Bem, 80. Basta fazer 400 sobre 50, né? Ou 50 sobre 400, tanto faz. E aí, vamos ter que transformar 50 litros em 10 litros. Então, para transformar 50 em 10, divide, né? Divide por 5. Mas, se eu dividir o 10, o litro, por exemplo, se eu dividir o litro, eu também tenho que dividir o quilômetro pelo mesmo valor, né? Pelo mesmo divisor. Então, se eu dividir 50 litros por 5, eu também tenho que dividir 400 quilômetros por 5, que vai dar 80. Tá ok? 80 quilômetros aí. Agora, exercício 10. Ao entrar em uma loja de pisos, Antônio percebeu que 5 caixas de porcelanato branco cobrem exatamente uma superfície de 23 metros quadrados. Quantas caixas desse piso são necessárias para cobrir uma área de 69 metros quadrados? Então, o mesmo procedimento a gente vai utilizar. 5 caixas em 23 metros quadrados que cobre. Se eu quero transformar 23 em 69, eu tenho que multiplicar. Eu tenho que multiplicar aí por 3, né? 23 vezes 3, que é 69. Então, 5 também tem que multiplicar por 3. E 5 vezes 3 dá 15. 15 caixas é o resultado aí da área necessária para que Antônio possa cobrir aí um piso, 69 metros quadrados. Agora, exercício 11. Benedito fará uma viagem de carro com a sua família. A autonomia do seu carro é de média 27 km para cada 2 litros de combustível. Quantos litros de combustível ele gastará em uma viagem de 135 km? Então, tem que transformar 27 km em 135. Então, eu tenho que multiplicar. Fazendo isso, eu também multiplico a quantidade de litros, né? Fazendo 27 vezes 5 dá 135. E aí eu tenho que fazer 2 vezes 5, que dá 10. Então, corresponde ao resultado, 10 litros, né? Que consumirá numa viagem de 135 quilômetros. Exercício 12. A quitanda do Sr. José resolveu fazer uma promoção para liquidar os abacaxis da banca. 3 abacaxis por R$13. Se Joaquim dispõe de R$52 para realizar essa compra, quantos abacaxis ele conseguirá comprar? Então, 13 vezes 13 vezes quanto que dá 52? Fazendo isso, você multiplica, né, 13 vezes 4. 13 vezes 4 dá exatamente 52. Isso, e aí 3 vezes 4 dá 12. Portanto, 12 abacaxis é a quantidade necessária e suficiente de acordo com o valor que ele tem, R$52. Ele vai conseguir comprar aí 12 abacaxis. Agora vem o 13. Uma fábrica de chocolate fez o balanço em suas vendas e produção no primeiro bimestre do ano. Foi verificado que para cada 10 chocolates produzidos, 7 foram vendidos. Quantos chocolates foram vendidos, sabendo que foram produzidos um total de 1.000 unidades? Bom, montando isso, a cada 10 chocolates produzidos, vende 7. Então, é 7 para 10. Se foram produzidos 1.000, eu tenho que transformar 10 em 1.000. Então, eu tenho que multiplicar por 100. Se eu multiplicar o 10 por 100, eu também tenho que multiplicar o 7 por 100, que vai dar 700. Portanto, é isso aí. Vendeu-se de 1.000 unidades, 700 chocolates. Essa é a resposta. 14. Se um operário trabalha regularmente
40 horas por semana e durante uma demanda de trabalho ele precisou fazer 10 horas extras. Qual a fração equivalente às horas extras? 1/4, né? 10 sobre 40, que divide e simplifica por 10, dá 1/4. Então, a fração equivalente às horas extras é 1/4. 1/4. Agora vem o exercício 15. Ulisses comprou um automóvel usado que custa aí, né, 24 mil reais à vista, e ele conseguiu negociar com o vendedor as condições de pagamento e deu uma entrada de 8 mil e o restante em 8 prestações iguais sem acréscimo. A que fração do preço total do automóvel corresponde cada prestação? Então vai ser 2 mil sobre 24 mil. Por quê? O custo total é 24 mil reais. Ele deu 8 mil, sobrou 16, que ele parcelou em 8. Então, cada parcela corresponde a 8. A fração do preço é essa, tá ok? É isso então, galera. Muito obrigado aí pela atenção. Eu espero que vocês tenham entendido, corrigido aí o caderno de atividades. Tira foto e manda para mim com o seu nome completo para que eu possa anotar na ficha e atribuir a nota necessária para